Olá, eu sou Gabriela Srotinski e está começando essa sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. Essa atividade é realizada pelo curso de jornalismo da Faculdade FACIP e nessa edição contamos com a presença do professor do curso de jornalismo Clemerson Mendes e do coordenador dos cursos de engenharia civil e de produção, Bruno Rodrigues. Gostaríamos de lembrar que a entrevista terá duração de 30 minutos. O entrevistado de hoje é o candidato pelo Partido Novo, Eduardo Dossa. Eduardo, que tem 34 anos e é médico, é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e tem como um dos seus principais compromissos de campanha lutar pela redução dos gastos públicos pelos parlamentares. Eduardo, muito obrigada pela sua presença e eu inicio te perguntando o que te motiva a ser deputado federal? Bom, primeiro, boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, cumprimento pela iniciativa e agradeço pelo convite. O principal fator que me motivou a entrar na política e me candidatar foi a insatisfação com os serviços públicos no Brasil e a elevada carga tributária. Entenda, a gente paga muito imposto e tem muito pouco retorno. E aí, raciocinando sobre qual o motivo dessa situação, a gente conclui que o governo gasta muito dinheiro com coisas que não são essenciais e o essencial não é resolvido. Então, por isso a minha primeira proposta e compromisso de combater os privilégios, que acho que é o principal problema hoje, e concentrar os recursos no essencial, que é saúde, segurança pública e educação de qualidade, principalmente educação básica. Clemerson. Eduardo, seja bem-vindo e eu queria pegar carona neste assunto já, que claro que uma das principais revoltas que a população tem hoje é exatamente esse grande gasto que os parlamentares, que os políticos têm, enquanto a grande parte da população vive numa situação difícil, contando o dinheiro todo santo dia para ver se bate as contas no final do mês. A gente vê a classe política esbanjando, E dentro das suas propostas, eu vou ler algumas aqui, combate aos privilégios dos políticos, como devolver no mínimo 50% das verbas de gabinete, reduzir em metade o número de assessores e também a não utilização da verba para a utilização de moradia na residência lá em Brasília. Estando lá, isso a gente já vem acompanhando também, que acontece, que é uma prática do Partido Novo como um todo, Independente do candidato, o partido tem essa proposta. Mas vocês, estando lá, o senhor, outros candidatos do Novo, vão tentar passar essa ideia também para que outros deputados também façam isso, para que a máquina seja enxugada mais? Com certeza, isso é o principal objetivo. Esse compromisso que eu coloquei nas minhas propostas é o compromisso que o partido exige e que eu também concordo. Inclusive, esse foi um dos principais motivos que me fez filiar pela primeira vez na vida a um partido político e me dispor até a me tornar candidato. Então, assim, todos os candidatos do Partido Novo são obrigados a cortar no mínimo, não é 50%, é no mínimo. Acreditamos que é possível cortar mais, que não precisa de 25 assessores um deputado federal para trabalhar. Dá para trabalhar com muito menos que isso e aí, então, toda a bancada do Novo eleita vai trabalhar com essa redução de gastos e, através de, em primeiro lugar, mostrar dando exemplo. E, em segundo lugar, tentar corrigir essa distorção, que isso aí não é necessário. Então, através da mudança da lei. O sistema político brasileiro hoje está construído de uma maneira a manter os privilégios, através da elevada burocracia, a pouca liberdade para produzir, para gerar riqueza e emprego. Então, nós precisamos entrar no cerne do problema para resolver ele de modo geral e trazer o que eu chamo de liberdade econômica. Se me permitirem vocês explicar o que é liberdade econômica é a melhor maneira de se combater a pobreza. Nós, como liberais, o Partido Novo tem uma ideologia liberal, a gente acredita que nós não devemos focar em combater a desigualdade. As pessoas não são iguais, nós temos que focar em combater a pobreza. Todo mundo tem que ter condições de prosperar e progredir. Se um deseja trabalhar mais, ele precisa ganhar um pouco mais por isso. Se outro quer trabalhar menos, vai ganhar um pouco menos. Mas, de modo geral, combater a pobreza é o nosso foco. E para isso tem que tirar a burocracia estatal, diminuir impostos e dar mais liberdade para os indivíduos produzirem. Os brasileiros são muito competentes e muito capazes de produzir e gerar riqueza. Hoje o que atrapalha isso é o Estado.
Candidato, imagina-se que você não tenha tantos membros do seu partido eleitos, por exemplo, talvez nessa próxima eleição. Como o senhor acredita que, às vezes, com poucos candidatos, qual seria a linguagem que você conseguiria atingir uma bancada como um todo para que esses novos projetos que o senhor tem como base sejam executados? Bom, o Partido Novo, essencialmente, ele foi criado e expandido suas ideias através das redes sociais. Então, a gente acredita que a nossa bancada, que a meta é que seja de algo em torno de 30, 35 deputados federais, diante dos 513 que são, vai conseguir publicitar essa inovação, porque isso é uma inovação na política, uma coisa realmente nova que não existe hoje. E publicitando isso, as pessoas vão olhar, vão ver. A gente acredita que isso, ao longo do tempo, é um projeto de longo prazo, não é um projeto para fazer só uma vez e depois parar. Então, é para continuar. A gente acredita que, ao longo do tempo, a gente vai conseguir mudar a consciência do eleitor, mudar a consciência do político e fazer o Brasil que a gente quer. Porque desde que eu sou criança, eu sempre me considerei um liberal e agora eu encontrei um partido que tem ideias do jeito que eu sempre fui. Então, eu me encontrei agora nesse partido. E a gente pode construir o Brasil que a gente quer agora. Até então não existia essa ferramenta. Eu chamo o Novo de uma ferramenta para fazer o Brasil que a gente quer, que até 2015 não existia. Então, seria essa a nossa ideia. Bom, em cima da questão de um dos pontos, que é a questão da redução, né, dos custos e também a redução de impostos. Em época de campanha, praticamente todos os que estão concorrendo a um cargo, principalmente no executivo, levantam essa bandeira, né, da redução de impostos. Mas a partir do momento que eles assumem e se tornam situação, o jogo muda, porque eles necessitam dessa arrecadação. Como que né, defendendo essa bandeira da redução, que claro é uma medida populista no bom sentido, porque vai agradar as pessoas, mas como convencer o executivo, o partido ou o candidato que vencer as eleições presidenciais de que a redução de impostos realmente é necessária, porque vai ter um choque de legislativo com o executivo aí, porque ele vai querer arrecadar o quanto mais. Essa pergunta ela é essencial e eu tenho uma resposta muito interessante. É o seguinte, o político brasileiro, tradicionalmente, o que ele quer quando ele está lá ocupando o cargo, o gabinete dele, a prioridade número 1 dele é se reeleger. Então, assim, ele faz de tudo para garantir a sua reeleição. Depois ele vai se preocupar com o que o cidadão precisa, com o que o país precisa para melhorar. Enquanto ele tiver essa ideia, ele vai pegar o discurso da campanha para se eleger e ele vai pegar e vai esquecer disso e vai preocupar. Não, eu preciso o quê? Vou ficar bem com um grupo de pessoas que me ajudou. Aí ele começa a gastar mais do que pode e desordenar o gasto público. Nós temos o Partido Novo já tem uma previsão para não acontecer isso, porque isso é um problema que pode se desvirtuar e ocorrer. Evitando a reeleição. Então, o candidato pelo Novo, ele pode se reeleger no máximo uma vez no mesmo cargo, depois ele tem que sair e dar lugar para outro. Então, assim, evitando a reeleição, a prioridade do representante do Novo é levar o Estado para servir o cidadão, e não o contrário, como a gente vê hoje. E a outra diferencial é que todos os candidatos do Novo não são figuras políticas, são cidadãos comuns como eu. Nunca fui político e todos eles, os candidatos do Novo, são pessoas que têm algum papel na sociedade, que têm um trabalho, que têm um emprego, que têm uma questão que vão deixar o seu trabalho, representar e depois voltar para o seu trabalho. Acho que essa é a principal ideia que a gente tem que construir. Candidato, uma das suas propostas é a revogação do Estatuto do Armamento, né, do Desarmamento. O que te leva a pensar que essa é uma boa estratégia, que isso é necessário? Bom, a primeira coisa que me incomoda são os dados alarmantes da segurança pública no Brasil. São 60 mil assassinatos em um ano. Né? Isso é um país de guerra, a gente está em guerra, né? Em termos práticos é isso. E quem está armado é só o bandido, o cidadão de bem não pode se defender. Se o Estado garantisse a nossa segurança, seria uma situação bem confortável, mas não é possível. Nós não estamos com a nossa segurança garantida. Então pensamos que o Estatuto do Desarmamento ele está gerando uma distorção e oferecendo mais risco à sociedade. Claro que não é do jeito que as pessoas falam, vamos dar arma para todo mundo. Não é assim.
para poder ter direito a ter a posse de arma, você vai ter que ter os critérios mínimos necessários. A arma é para defesa, usar em casa, principalmente no meio rural, a arma ela tem um significado importante para a legítima defesa. Então a arma, na verdade, é para se defender. É uma coisa que o Estado não está fazendo. Nesse sentido, então, só para complementar, se falta essa garantia do Estado, o que a gente poderia fazer? O que o senhor pensa que, enquanto deputado federal, podia fazer para garantir isso ao cidadão? Bom, em relação à segurança pública, a questão do desarmamento é um item, eu diria até que menor diante das minhas ideias, que são ideias mais importantes. Eu acredito que o crime começa pelo baixo nível de emprego do país. Quando a gente começar a ter uma atividade econômica melhor, os locais que têm mais geração de empregos têm menos criminalidade. Então, assim, o primeiro passo é a liberdade econômica, melhorar a questão do emprego, isso já vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, melhora tudo. Quando tem emprego, tudo melhora. Em segundo lugar, hoje o principal foco da melhoria na segurança pública é a questão dos presídios. Eu tenho a ideia de que os presos não podem ficar ociosos o dia todo sem trabalhar, sem estudar. Eles são uma mão de obra oportuna que poderia servir para melhorar o presídio, colocar celas individuais, com monitoramento eletrônico para evitar que os carcerários se corrompam para levar coisas para dentro do presídio. Então, assim, a escola do crime é o presídio comanda o crime. Isso é inaceitável. O presídio é um lugar para o cara estar lá preso, pensar no que fez, trabalhar, estudar e sair de lá melhor do que entrou, se tiver condições de sair, evidentemente. Além disso, a polícia precisa investir em prevenção de crimes, trabalhar com tecnologia e com inteligência, unificação de todas as polícias, vigilância nas cidades, enfim, tem que atacar o crime no início dele e não deixar as coisas acontecerem até a última instância para resolver o problema. Então, na segurança, a minha ideia é isso aí. Candidato, o senhor é médico? Sou médico. Então, como o senhor caracteriza a nossa saúde? E o que o senhor tem como proposta para melhorar a nossa saúde, principalmente da região do interior, principalmente? Ok. Sobre a saúde, a Constituição Federal ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Eu conhecendo a saúde, eu sei que a quantidade de gastos que a saúde demanda, ela é insustentável pelo dinheiro que se aplica nela. Então, assim, não é possível, com o dinheiro que se coloca na saúde, prestar um serviço de saúde de qualidade universal, gratuito e integral para todos. Então, o primeiro aspecto é essa contradição. A lei fala que vai dar e não tem substrato para fazer isso. Então, necessariamente, vai precisar integrar o sistema privado na assistência à saúde, que no caso a saúde suplementar. Acredito que isso pode ser resolvido da seguinte maneira, o problema da saúde. Então, a primeira coisa é a geração de emprego e riqueza. Se as pessoas tiverem condições de ganhar mais dinheiro, trabalhar, prosperar, elas resolvem os seus problemas de saúde. Isso automaticamente vai começar a desafogar o SUS. Mas em relação ao SUS, eu defendo que seja feito um choque de gestão no SUS. O problema principal do SUS é a gestão. E esse choque de gestão envolve qualificação de pessoas profissionalizadas, descentralizar a arrecadação de impostos para o município ter um papel mais efetivo na saúde, não depender de verbas que vêm do governo federal. Isso atrapalha muito a gestão da saúde, então o dinheiro que se arrecada tem que ficar aqui, ser gasto aqui, fiscalizado aqui, controlado aqui. Então isso é o que eu penso. E além disso, a tecnologia precisa ser incorporada na saúde. Prontuário eletrônico, controle de doenças, vacinação. Os sistemas informatizados hoje podem fazer um trabalho muito melhor do que o que tem sido feito na saúde, para buscar ativamente uma criança que não foi vacinada, para olhar um exame laboratorial que a pessoa vai na emergência, faz um exame, no outro dia o exame ela perde, vai no outro médico, o exame já não está mais, faz de novo e fica gastando e não resolve o problema. Então, assim, gestão e tecnologia, eu acredito que isso pode melhorar o sistema, além, é claro, da melhora de vida das pessoas. Pessoas com mais emprego resolvem seus problemas. Isso aí é fato notório. E como motivar essa criação de emprego? Liberdade econômica. Essa é a palavra, vamos dizer assim, é o segredo das coisas. Para você abrir uma empresa tem que ser fácil, para você trabalhar tem que ser fácil, para você gerar riqueza, para você empregar tem que ser fácil. E hoje o que a gente vê assim, o criminoso tem facilidade e o trabalhador tem dificuldade. Então, assim, tem que inverter isso. O trabalhador, quando ele abre uma empresa, o Estado tem que confiar nele, por exemplo, autorizar a questão dos alvarás, facilitar a abertura da empresa e do negócio, ao invés de desconfiar. Não, primeiro você tem que ter comprovado que você está com tudo certinho, depois eu vou te deixar trabalhar. Pô, deixa o cara trabalhar, depois ele vai comprovando que está fazendo as coisas de acordo, né? Então, assim, desburocratizar. Eu dou exemplo, eu sou médico, eu tenho consultório,
vigilância sanitária bate lá, eu tenho que pegar o comprovante do pagamento e levar 2 vezes no órgão que eu paguei a taxa, que ele já sabe que eu paguei, eu tenho que levar lá. Então, assim, tu está judiando do empreendedor. Isso acontece em todas as instâncias do Estado brasileiro. Então, isso aí tem que ser mudado para ontem. Além da reforma tributária, que nem entramos nesse assunto ainda. A reforma tributária, diminuir a quantidade de tributos, fazer um tributo de preferência único nacional que seja justo, o mais justo possível, que não onere mais os pobres e deixe as classes mais abastadas com impostos menores. Então, uma tarifa simples que seja fácil de pagar e que o cidadão veja que o dinheiro dele está sendo usado, não o dinheiro dele some e depois ele nunca mais vê. Então, eu acho que isso aí é a maneira da gente resolver o problema da saúde e já resolve todo. Eu gostaria de voltar ao assunto inicial, que acabou ficando para trás, que uma das propostas que o senhor tem também é a questão da busca pela redução da quantidade de parlamentares, seja no Senado, que temos 81 senadores, seja na Câmara dos Deputados, 513, e vereadores, que aí depende de cada cidade. Mas, para ter uma mudança como essa, são os próprios que estão lá que têm que fazer a mudança, para que haja essa redução. O senhor acredita realmente que eles vão votar uma medida, né, uma lei que pode prejudicá-los, porque a partir do momento que reduz a quantidade de vagas, dificulta para cada um deles estarem onde eles estão? Eu não acreditava até conhecer o Partido Novo. Agora, com o Partido Novo, eu acredito que seja possível. A longo prazo, mas vendo a ideia, a construção... Porque quando o candidato do Partido Novo, que é escolhido por processo seletivo, não é indicado, não é amigo, não é fulano, ele é escolhido por prova, faz um curso de Direito Constitucional, ao final faz uma prova sobre o assunto. Então, assim, é um candidato que está mais preparado do que os outros, nesse sentido de conhecimento e de perfil. Colocando essas pessoas lá, com certeza elas vão fazer. E a garantia, vamos dizer assim, nós queremos uma garantia disso, a garantia de que se o Partido Novo não fizer isso, o Partido Novo não usa dinheiro público para se manter. É que, infelizmente, não depende só do Novo, dos deputados ou senadores que lá estiverem. Né? No caso da Câmara, para uma aprovação, tem que ter a maioria absoluta, que são 308. Então tem que convencer 308, né? Isso com certeza vai depender da motivação da gente. Então, inclusive, essa é uma oportunidade de expandir nossas ideias, de convencer as pessoas de que o novo é diferente, que o novo vai fazer a diferença pelo país, porque nós não temos a estrutura do Estado para fazer isso, e os outros partidos da política velha têm. Então, a gente precisa ir de um trabalho de formiguinha, convencendo brasileiro por brasileiro e usar nossa ferramenta para mudar isso. Então, a ideia justamente é expandir o partido ao máximo, as ideias, né, que a gente está trabalhando aqui, e isso tem a capacidade de transformar o país. Assim, então, é um trabalho de longo prazo, um trabalho contínuo, e aí eu volto à garantia. A garantia é não usar dinheiro público, porque se o partido se corromper ao longo do tempo, ou se não fizer o que está prometendo, o filiado que mantém o partido para de pagar. Quando o filiado parou de pagar, o partido desaparece. Eu vejo muito na televisão agora o pessoal falando que nós precisamos ter menos partidos políticos, estão 35. E mais alguns ainda na fila para filiar. Tem uma maneira muito simples de resolver isso. É só parar de dar dinheiro para eles. Você faça com que o partido se sustente pelas pessoas que acreditam nele e que acreditam no ideal. Se você fizer isso, dos 35, eu acredito que 30 fecham as portas no primeiro ano. Porque só estão lá para pegar dinheiro e defender alguns grupos bem pontuais e específicos. Então, isso aí é uma coisa também que tem que ser repensado. E o Novo tem uma bandeira forte em relação a isso. Fim do fundo partidário, fim do fundão, que é 2,8 bilhões para financiar partidos políticos e campanhas eleitorais. É um absurdo. A Faculdade FACIP, por meio do curso de jornalismo, está organizando sabatina com os candidatos a deputado federal pela cidade de Sinop. E hoje contamos com a presença do candidato Eduardo Dossa, do Partido Novo. Candidato, outra questão também são das obras de infraestrutura. Então, cada valor investido, existem alguns estudos que quando você investe em infraestrutura, rede de esgoto, você reduz principalmente as questões de saúde pública, doenças, né? Como o senhor acha que a gente poderia melhorar, principalmente o investimento em infraestrutura na nossa cidade e no nosso estado? Bom, essa pergunta é muito interessante. A infraestrutura, aqui na época de eleição, ela chamou muita atenção a questão da ferrovia e da rodovia que vai lá para o Pará,
para escoar a produção agrícola. E essa história já está rodando aqui faz uns 30 anos e parece que não vai sair nunca. Mas na época da campanha, vai fazer a ferrovia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem tem a capacidade de fazer e resolver os problemas, no meu ponto de vista e no ponto de vista do partido, a gente tem que contar com a participação da iniciativa privada. Fazer concessão, desburocratizar, facilitar que a concessão faça. Por exemplo, se tiver que fazer uma estrada com pedágio daqui a Miritituba, deixa fazer. Se os chineses quiserem vir fazer uma ferrovia, porque chinês não deixa fazer, vamos resolver, vamos fazer a ferrovia, vamos fazer a infraestrutura. Custou o pedágio, tem que pagar pedágio. Mas não tinha, então tem que fazer a ferrovia e a infraestrutura. A outra questão, tu perguntou da infraestrutura... Voltando à saúde. Saneamento básico é uma questão de saúde, né? Então entra no outro setor. Eu analiso de maneira diferente, né? Seria um investimento em saúde, não tanto em infraestrutura, né? Eu acho que a infraestrutura ela vai servir mais para melhorar o ambiente de negócios, diminuir o custo do Brasil, melhorar a produção e geração de riqueza, principalmente na nossa vocação aqui no interior de Mato Grosso, que é a vocação agrícola. Então a gente tem uma capacidade de produção, a gente tem um espaço de aumento de produção, de beneficiamento dos produtos muito grande. Então se a facilidade para fazer isso for permitida, os nossos produtores aqui têm uma capacidade de geração de riqueza enorme, né? E o saneamento básico também, podemos contar com a iniciativa privada e precisa ser investido nisso, mas aí eu acredito que dentro da saúde. Como vai melhorar e ampliar isso? É cortando privilégio, cortando coisas desnecessárias. O Brasil tem pelo menos umas 52 estatais que precisariam ser fechadas, eu não digo nem privatizadas porque ninguém queria comprar. Tem um canal de televisão público que não tem audiência nenhuma, que custa bilhões. Tem uma empresa para fazer um trem-bala entre Minas Gerais e São Paulo, que nunca saiu nem do projeto, e a gente está lá pagando, custando alguns bilhões por ano. Então, assim, tem muita coisa que dá para cortar, que o Estado tem que se concentrar no essencial. E aí, saneamento básico, para mim, é essencial, né? Então, acho isso. Outro ponto também, que no meu ponto de vista, se reduz a criminalidade também com a educação. Educação. E qual que é o parecer do senhor sobre a qualidade das nossas creches e escolas de ensino básico? Eu acredito que são muito ruins, assim, né? A minha impressão geral é que as escolas públicas, tirando algumas exceções pontuais né, pelo país, a maioria ela carece de qualidade. E a gente tem um gasto hoje de algo em torno de 50% a 60% do gasto público em educação no ensino superior. E o ensino básico, médio e técnico tem que contar com o resto. E aí o que acontece? Como o ensino básico, médico e técnico estatal é ruim, as pessoas que têm condições pagam a escola privada. E daí elas têm um ensino bom e vão lá e usam a faculdade pública. E quem não tinha, acaba depois tendo que financiar ou pagar a escola particular. Então assim, tem uma inversão na lógica do ensino brutal. Precisa se priorizar o ensino básico e médio, para que na faculdade, todos, quando cheguem na hora de competir por uma vaga na universidade, todos cheguem com a mesma condição prévia, não com diferenciais para precisar de cotas ou privilégios. Eles têm que chegar naquele ponto numa condição de igualdade. Né? Essa é a ideia e a proposta do partido, é direcionar os recursos na atenção básica e média. Eu quero pegar um gancho em cima do que o Bruno disse e da sua resposta também, indo para o lado do campo das privatizações. O Partido Novo ele é favorável à privatização. O candidato a presidente pelo Partido Novo, João Amoedo, já deu várias entrevistas falando que, se possível, privatiza tudo. Né? Eu queria saber se o senhor é favorável também da privatização de tudo, né? Incluindo, que eu particularmente já acho um pouco perigoso, privatizar a Petrobras, por exemplo, e Banco do Brasil, Caixa, né? Como que o senhor vê? Esses que eu mencionei também entrariam nessa lista de privatização? E não vê que não pode causar nenhuma situação complicada para o Brasil, privatizando essas três, por exemplo? Então, a população brasileira, em modo geral, algo em torno de 60% da população brasileira é contra as privatizações. Então, se nós quiséssemos aqui ganhar a eleição para seguir a opinião pública, a gente diria que é a favor e que tem que ter cautela. Mas eu estou convencido, e o meu partido está convencido de que essa visão de não privatizar é um equívoco. E aí eu vou tentar te explicar aqui por que eu vou te convencer do contrário.
Nós temos no Brasil hoje, na questão da Petrobras, um monopólio estatal. Então, só se pode vender petróleo, comprar petróleo e gasolina do Estado. E se considera que isso é uma área estratégica, mas não se permite a livre concorrência, a entrada de outras empresas para poder produzir um petróleo mais barato, uma gasolina mais barata, distribuir. O próprio etanol, se você abrir uma usina de etanol aqui em Sinop, como está acontecendo agora, você não pode vender para o posto de gasolina o teu álcool, você tem que vender para a Petrobras ou para a distribuidora, para ela depois repassar o produto. Então, assim, isso só serve para quê? Só serve para que os políticos indiquem cargos nas estatais, que façam desvios de recursos, desvios de verbas e mantenham os privilégios. Eles trabalham para que a população tenha essa crença de que a estatal é boa, que o petróleo é nosso, que a gente não pode entregar o petróleo. Isso aí tudo é uma falácia. Na verdade, isso só serve para alimentar campanhas políticas, manter privilégios. Se estatizar, o serviço fica com maior qualidade, com uma livre concorrência e menor preço, que é o que a gente quer. Então, assim, eu defendo a privatização de tudo. Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo. Um exemplo nessa linha também seria, então, lá nos anos 90, quando teve a privatização das telecomunicações, da telefonia? É um dos exemplos, né? A parte da telefonia, hoje a gente tem o acesso universal da internet e telefone. Se nós tivéssemos uma empresa estatal que fosse a única responsável pela produção oferecer o serviço de internet, provavelmente nós teríamos um serviço mais caro e menos eficiente. Eu te dou outro exemplo, o exemplo do Uber, né, ou táxis, essas empresas de transporte. Antes de ter os aplicativos de transporte, o táxi é algo caro, é algo caro, e que quando você universaliza o acesso, eu quero ser táxi, você vai lá e se cadastra e é táxi, você não tem nenhum impedimento para isso. Eu quero usar o táxi, eu vou lá no aplicativo uso. Você barateia o custo das coisas, universaliza e melhora o serviço. Então, quem que se beneficia com isso? É a população que tem menor capacidade financeira. Então, quanto menos o Estado interfere na nossa vida, melhor é, principalmente para o pobre. Mas a gente convencer as pessoas disso vai dar algum trabalho. A gente tem que começar esse trabalho de formiguinha, convencendo um, convencendo outro, porque é assim que funciona. Se o Novo conseguir aplicar todas essas ideias nossas no Estado, conseguindo uma bancada forte, o presidente da República, nós vamos ser provavelmente o melhor país do mundo. Ouso até chegar nessa ideia. Candidato, uma das suas propostas também é atuar pela modernização, desburocratização e redução do Estado. O senhor poderia nos explicar o que significa essa ideia, enfim, como é que o senhor acredita que isso vai acontecer? Alguma coisa eu já expliquei na questão da saúde, modernizar a saúde, a parte de empreender, de criar empresas e desenvolver os empregos, mas tem um outro assunto que eu acho importante falar aqui, que é a parte dos registros imobiliários e registros cartorais. Hoje existe uma tecnologia chamada tecnologia blockchain, que o pessoal da informática conhece, usada em criptomoedas, que são muito eficientes na sua garantia e na sua segurança de propriedade. Hoje, quando você vai registrar um imóvel, e eu tive essa experiência de registrar um imóvel, eu gastei nada menos do que 6,6% do valor do imóvel só para garantir que aquele imóvel é meu. O Estado me cobrou isso para me dizer, aquela casa é sua, ninguém vai poder retirá-la de você. E é muito caro, não precisa pagar tão caro para ter esse direito à propriedade, que é outra bandeira nossa do partido, né? Que como liberais que somos, a gente acha que o direito à propriedade é um direito importante, sagrado, praticamente sagrado, vamos falar em sagrado, mas sagrado do indivíduo. Se é seu, e aquilo tem que ser garantido. E aí a tecnologia ajuda nesse aspecto também. Hoje você precisa retirar uma certidão negativa no cartório, paga uma taxa, aí você retira a certidão do cartório e leva para o cartório de novo. Quer dizer, por que ele não entregou direto? Eu virei office boy de luxo, eu tenho que pegar um papel aqui, aí eu levo ali, eu vou lá no fórum, pego um papel, levo para o cartório, quer dizer, o fórum não podia conversar com o cartório e mandar todas as informações lá, eu tenho que ir na prefeitura pegar o comprovante do IPTU. Aí, por que a prefeitura não manda direto para o cartório? Será que todos os cidadãos que vão registrar imóvel precisam fazer toda essa volta, ao invés da prefeitura simplesmente liberar acesso às informações para o cartório? Então, assim, são coisas que não são feitas hoje e que são simples e que melhorariam muito a vida do cidadão que está querendo prosperar e progredir. Então, essa parte da tecnologia eu acho que é um item muito essencial e o Estado trava muito isso. Outra questão também, candidato, como que o senhor acha, como deputado federal, você poderia criar ou propor programas, por exemplo, de moradia, principalmente para as pessoas mais carentes? Moradias.
A questão principal nesse sentido seria a geração de emprego e renda, eu acredito que isso. E melhorando o financiamento, as pessoas terão condições de financiar, se você tem emprego e renda, você financia a sua própria moradia. E mantendo programas assistenciais como Bolsa Família, que somos favoráveis à manutenção. Então, assim, você auxilia aquele que está numa situação de necessidade, de ter a garantia dele. Outra coisa que aí entra, voltando à privatização da Caixa Econômica e Banco do Brasil, hoje o Brasil tem 3 ou 5 bancos, talvez, que monopolizam o sistema bancário. Isso é por causa da alta regulamentação do mercado. Então, com a desregulamentação, a gente acredita que possam entrar mais outros bancos e diminuir o juro e facilitar a condição das pessoas pegarem dinheiro, financiarem e acelerarem a questão do financiamento imobiliário também. A questão, por exemplo, outra medida nesse sentido é do FGTS. Hoje o trabalhador ele é compulsoriamente retirado uma parte do salário dele, que a empresa deposita no fundo de garantia, que ele não pode retirar. O governo utiliza aquilo para outras finalidades, o dinheiro do trabalhador, e quando ele vai devolver, ele devolve por um juro inferior à inflação. Então, assim, que incentivo ao trabalhador é esse, né? Então, esses direitos individuais que a gente precisa restabelecer, né? De modo consistente. Candidato, nosso tempo está acabando, mas antes de nós encerrarmos, o senhor poderia se dirigir ao público que está nos assistindo e dizer para ele por que o senhor merece ser deputado federal. Gente, eu decidi dedicar esse período da minha vida à eleição para ser deputado federal para realmente fazer diferente. Então, assim, aqueles que acreditam em mim, que me conhecem, que dão a confiança para a gente fazer diferente, vamos votar em mim, 30-20, deputado federal, e pesquisem as minhas propostas e as nossas ideias. Eu não quero ir embora do Brasil, eu quero fazer o Brasil ficar diferente. Então esse é o meu recado aí para o pessoal que está em dúvida, que não escolheu o candidato ainda. Eu agradeço aí a confiança. Muito obrigado, candidato. Agradeço também a presença do professor Bruno Rodrigues e do professor Clemerson Mendes. Até a próxima edição.